querido professor. Olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim. Mais uma vez falo com vocês diretamente dos estúdios da nossa ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É uma honra para mim, para a nossa equipe toda, fazer parte contigo desse exército que Deus levantou por todo esse Brasil e por todo esse mundo. E nos plantou em igrejas locais para que nos domingos de manhã estejamos todos unidos nesse propósito de ensinar a palavra de Deus ao povo do Senhor e aparamentar os novos obreiros que logo ali na frente estarão trabalhando na obra de Deus. E o nosso trabalho não será em vão quando virmos os frutos do nosso trabalho na vida dessas pessoas que Deus levantar. Deus te abençoe. Muito obrigado por sempre estar conosco aqui nas nossas pré-aulas de EBD. Se você está contente com o nosso trabalho, se você se alegra em estar conosco toda semana estudando a palavra de Deus, eu peço que você, em primeiro lugar, ore por todas as pessoas envolvidas aqui nesse expediente. Que você também possa curtir esse vídeo, dando aí o seu joinha, o seu like. E que você possa também compartilhar nos seus grupos de convivência em redes sociais o nosso trabalho, para que a gente se torne um pouco mais relevantes, alcancemos mais vidas e o nome do Senhor seja glorificado por todo esse trabalho e esse empenho voluntário que temos feito aqui através desse canal. Que Deus te abençoe. Estamos com o pastor Douglas Batista estudando sobre o império do mal, o espírito da Babilônia que está operando nesse mundo, e nós já estamos na lição de número 5 desse terceiro trimestre do ano de 2023. A lição está proposta para o dia 30 de julho deste ano corrente, e o título está aí na tela: a dessacralização da vida no ventre materno. O tema, ele só é polêmico para aqueles que se antagonizam à fé cristã, há aqueles que querem viver nesse mundo sem a égide de uma moral que os eleve como ser humano e lhes dê dignidade. A estas pessoas que a Bíblia chama de iníquos, a essas pessoas que Deus chama de inimigos de Deus, na sua palavra revelada até nós, esse tema para elas será sempre polêmico, mas para nós ele é um tema desafiador. Por quê? Porque nesta lição nós obteremos muitos recursos. Nós vamos então estar sendo aparamentados pelo Espírito Santo para podermos responder à ideologia progressista atual, que tem sim avançado todos os limites de uma forma desavergonhada e inclusive tem lutado contra a própria vida e tirando a santidade da vida. E quando a lição está falando no seu título, a dessacralização da vida, inclusive no ventre materno, ela está dizendo que para esta geração atual, pós-moderna, pós-cristã, pós-humana, imoral, amoral, iníqua, libertina, a vida ela é um efeito ou um resultado do acaso. Então, a vida ela é um ímpeto, uma força, uma energia sem qualquer propósito, que está aí sofrendo as contingências da vida, e aí não há por que se falar de Deus nesse contexto progressista e nem de esperança de uma vida eterna. Na verdade, eles vivem na égide do existencialismo, onde a existência ela precede a essência. Então nós temos uma alma imortal, nós temos o verdadeiro ser interior que realmente ele emana, ele transcende do corpo, da soma, da matéria, e é essa essência da vida que vai permanecer mesmo quando a morte chegar e ela se separar do nosso corpo. Como eles não acreditam mais e nem querem acreditar nessa transcendência do ser para fora desse corpo, o que importa é a vida nele, é viver
toda a sua potência nesse tempo atual. Então, a existência com as suas compulsões, desejos e paixões, ela precede a essência. De onde eu vim, para onde eu vou, isso não me importa, porque eu não posso, pelo método científico, provar que essa vida existe. Então, o que eu sei é que eu sou uma somatória de coisas, que eu tenho a minha matéria, a minha substância material, orgânica, eu tenho o meu intelecto, o meu raciocínio, e esses raciocínios, esse intelecto, essa cognição, são frutos ali de energia que é conduzida por neurônios, por aquela capilaridade do sistema nervoso humano, e aí então, quando eu morrer, a gente vai ver o que acontece. Então, dentro deste pensamento, a santidade não existe, porque a santidade é a separação de certos conceitos humanistas, né, vai contra o existencialismo deles. Então, quando vão praticar o desejo da sua intelectualidade, eles acabam então pervertendo a santidade da própria vida. E o que nos causa espanto é eles não terem temor, quando inclusive por conta da sua arrogância, eles ultrapassam os limites, afetando uma outra vida que tem o direito a poder existir. Então nós vamos tratar de tudo isso nessa nossa lição e nós temos muito assunto para você e a gente então tem que correr, porque senão a nossa pré-aula de hoje fica muito extensa. O fato é que nós nos esmeramos para trazer a você aqui uma pré-aula que vá de fato abastecer a sua aula aí na sua igreja local, e os conteúdos que nós vamos compartilhar aqui, eles vão servir inclusive para os embates fora dos muros do nosso convívio interna corporis em igreja. Você vai poder levar esse conteúdo também para a sua vida secular, acadêmica, profissional, e nos embates que você certamente enfrentará, você terá muitas armas dessa pré-aula de hoje, em nome de Jesus. Então vamos lá, o texto áureo de hoje, Lucas 1:31. E eis que em seu ventre conceberás e dará à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse então é o nosso texto de ouro. A verdade prática, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura morta, infantil, intrauterina do presente século. Então, nós estamos falando da interrupção da vida no ventre materno. E isso é tirar a santidade da própria vida por conta da ideologia do presente século. Mas isso também é um pecado histórico da humanidade e não é uma novidade dos tempos presentes. A diferença é que hoje se faz apologia do método e quer se instaurar esta prática como uma política de Estado, travestida de política de saúde reprodutiva. Aqui que está a grande batalha. A batalha é retórica, então. Perceba que os termos eles são transmutados, os valores dos termos eles são deturpados, para que então a ideologia se imponha e um projeto político então se estabeleça, principalmente no hemisfério ocidental do globo terrestre. Então nós temos a introdução da nossa lição e por conta do tempo a gente corre para chegar agora no nosso primeiro tópico de hoje. E o primeiro tópico de hoje, ele tem por título A Concepção de Cristo. Então, eu venho batendo muito aqui naquela máxima da patrística: aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então, o Verbo eterno, o Filho de Deus, ao se encarnar, ele assume toda a nossa humanidade. Não há nada na pessoa de Jesus Cristo, do Deus homem, que não venha a ser semelhante a mim e a você. Ou seja, ele assume todas as instâncias da vida humana. Então, tudo que faz parte da nossa humanidade esteve presente na pessoa de Jesus. Então, a concepção de Cristo é o paradigma que vai, então, nos dar esperança, porque ele é vencedor, ele morreu e ressuscitou, ele já está como primícia dos que dormem na presença de Deus. Então, Cristo é o nosso paradigma. A história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralização ou a santificação da vida desde o ventre materno, ressaltando que
toda a gestação é um milagre, uma dádiva concedida pelo Criador, como a gente vê lá em Gênesis capítulo 1 e 28 e Eclesiastes 11 e 5. Então eu trago como subsídio para esse primeiro subtópico do tópico primeiro, que tem por título o anúncio do nascimento, eu trago alguns subsídios para você. Portanto, o mesmo Senhor dará um sinal, a Virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, o Deus conosco. Isaías 7,14. São textos citados no primeiro subtópico da nossa lição. E também o Salmo 89, 3 e 4 foi citado nesse primeiro subtópico. E diz assim: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. Então, Jesus de Nazaré é descendente de Davi, é o renovo desse tronco de Jessé, e ele, então, é o Messias escolhido, vence a morte e está sentado à destra de Deus. O trono de Davi, então, é um trono que faz menção ao poder de Deus na terra. E esse descendente de Davi, que está vivo pelos séculos dos séculos, um dia voltará para cumprir a lei de Deus plenamente no seu povo, aqui nesta terra, para que depois se cumpra o fim dos tempos e então novos céus e nova terra venham a surgir e o eterno e perfeito estado venha a se estabelecer para sempre, sem pecados, e o nome de Deus sendo glorificado por toda a eternidade. E também um comentário aqui como subsídio para que você enriqueça aí o seu primeiro subtópico. A virgindade da mãe do Filho de Deus, perceba como eu coloco aqui essa frase, a mãe do Filho de Deus e não a mãe de Deus, profetizada por Isaías, é cumprida em Maria, conforme o relato dos evangelhos e principalmente o evangelho de Lucas, que é um baita historiador e também médico. É também a confirmação da kenosis do verbo eterno, como está lá em Filipenses 2 e 7, que vai falar que ele aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se a si mesmo, kenose no grego, né? E tomando a forma de servo, ele foi fiel até a morte de cruz. Então, essa kenose, esse aniquilamento, esse esvaziamento, vai falar do verbo eterno que se esvazia não da sua divindade, mas de toda a sua glória. E aí, então, ele continua sendo 100% Deus, mas agora ele está encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré, que também é 100% homem. E aí, então, isso se chama a união de naturezas ou a união hipostática. Então, esse esvaziamento, a virgindade de Maria, a encarnação do Verbo por ação do Espírito Santo, vai dando fundamento ao dogma ortodoxo ou da doutrina reta, da união hipostática. Hipóstase, então, fala de natureza, a união das duas naturezas, divina e humana, na pessoa do Deus Filho, que é o Logos eterno, ou seja, Jesus de Nazaré, como está lá em João 1 e 14, e também João 10 e 30. 10 e 30 vai dizer: eu e o Pai somos um. João 1 e 14 vai dizer que o Verbo habitou entre nós, cheio de graça, de verdade e tal. Então, o anúncio do nascimento, ele vai, então, trazer junto consigo todo esse arcabouço que lá na frente vai dar margem a uma dogmática da patrística, ou do tempo em que o cristianismo ele era, de fato, universal, uno e somente um. E aí, uma das primeiras doutrinas que vão surgindo é esta união da natureza divina e humana em Jesus de Nazaré. E isso aqui é sine qua non, é indiscutível, isso é dogmático para nós. Isso aqui são colunas que não podem jamais serem tiradas do nosso meio, porque senão a nossa fé cristã ela seria totalmente abalada. Então, as duas naturezas de Cristo, humana e divina, elas no ventre de Maria, elas começam a surgir e depois, com o passar do tempo, elas são confirmadas pelos concílios da Igreja. Então, eu deixo esse subtópico do primeiro subtópico
do primeiro tópico da nossa lição para que enriqueça a sua aula. Então, estude sobre união hipostática, as duas naturezas, o esvaziamento do Verbo eterno, o Cristo que sempre existiu com Deus na Santa Trindade, tudo isso está envolvido nessa encarnação no ventre de Maria, que é, sim, apenas uma pessoa como as outras, embora de caráter excelente e digna de ser escolhida pelo Criador dos céus e da terra como a Virgem profetizada lá por Isaías. Aqui está o texto da nossa lição. A Virgem estava comprometida com José, é o anjo que lhe faz a revelação. A menção da cidade de Nazaré é profética. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José como sendo da casa de Davi. E as profecias messiânicas tornam fidedigno o relato bíblico. Aqui na crítica textual alguém poderia dizer, pois é, mas como a gente vai crer na Bíblia Sagrada, se a gente poderia facilmente, olhando de 2023 para trás, que Lucas poderia se utilizar das profecias, olhar para Jesus ou para outra pessoa qualquer e colocar sobre aquela pessoa o cumprimento da profecia. Mas aqui também é uma questão de fé. E nas buscas que se fazem do Jesus histórico, então vai se confirmando que Jesus de Nazaré, relatado por Lucas, pelos evangelhos, testificado pelos apóstolos, inclusive por Paulo, que vai do judaísmo para o mundo gentílico, que Jesus de Nazaré, ou o Jesus de Nazaré, mencionado nos evangelhos, é de fato o Messias de Israel e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Temos aqui então o segundo subtópico do tópico 1, a miraculosa concepção. E eu trago para você já o subsídio para depois a gente só confirmar com o texto da nossa lição. A concepção de Jesus é uma obra do Espírito de Deus. Então, a obra do Espírito de Deus nas Escrituras está diretamente ligada à criação, à geração e à vida. Ele estava no princípio da criação, gerou Jesus e regenera o pecador no ato do novo nascimento. Então, o Espírito esteve lá na criação, gerou Jesus e gera aquele que nasce para Deus e se torna um cristão autêntico e legítimo, o corpo de Cristo, pela sua nova natureza. O homem Jesus, então, é dependente da obra do Espírito Santo. Então, na virgindade de Maria temos duas naturezas, mas o Jesus humano relatado pelos evangelhos, que são livros de fato biográficos, vão revelar que Jesus ele é ungido pelo Espírito e ele é guiado por esse Espírito o tempo todo. Então, este homem Jesus, ele é dependente do Espírito Santo, porque, caso contrário, ele seria um semideus ou um híbrido, teria partes de Deus e partes de homem. Não, mas ele é 100% Deus, ele é 100% homem. E na plenitude do homem, ele depende, então, do Espírito Santo. E aí nós colocamos aqui sobre miraculosa concepção alguns outros nomes de mulheres que também tiveram importância no relato bíblico veterotestamentário e que foram estéreis e estão diretamente ligadas ao relato bíblico, a sua importância com Israel e também na linhagem do próprio Messias. Então nós temos a Sara, mulher de Abraão, Rebeca, mulher de Isaac, temos Raquel, a esposa de Jacó, temos então a mãe de Sansão, temos Ana, temos Mical, foi esposa do rei Davi, e temos a Sunamita, todos nomes bem conhecidos, 7 nomes de mulheres que tiveram ali a esterilidade tocada por Deus. A Mical, ela se tornou estéril e não teve filhos porque ela agravou o ato, agravou a Davi, quando este adorava a Deus de uma forma muito simples e humilde, e ela então questionou o rei e acabou ficando estéril por conta da sua incredulidade. As outras receberam filhos, e o interessante é que Sara, Rebeca e Raquel, Abraão, Isaac e Jacó na sua ordem, tiveram a esterilidade. Então a gente vê que toda a descendência do Messias, ela passa por grandes milagres e providências divinas. Agora nós vamos para o texto da nossa lição. É o anjo Gabriel que explica a Maria que a sua concepção seria singular e miraculosa. As outras que nós citamos ainda há pouco aqui, elas geraram por varão,
Maria, por sua vez, ela vai ser concebida do Espírito Santo. Ela não tem uma relação íntima com o Espírito Santo, ela é tocada por milagre. Então, a concepção de Cristo, para que ele possa agora ser 100% Deus também, ele não poderia ser filho de um homem. Então, ele é obra do Espírito Santo. A jovem não pediu sinal algum. O anjo lhe comunica da gravidez de Deus como um incentivo à sua fé. Então, ele quando anuncia que ela vai receber do Espírito Santo a dádiva de gerar o Filho de Deus, ele a motiva dizendo que Isabel, que também era estéril, ela acabou gerando filhos e para Deus nada seria impossível. Ainda o testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas, como a gente já colocou. E ao finalizar a mensagem, Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Esses são textos da lição e o subsídio eu coloquei anteriormente. Agora para o terceiro subtópico deste tópico, mais um subsídio para você. Essa lição é riquíssima. A gente poderia colocar muito mais coisa, mas por conta do tempo a gente selecionou aquilo que achou imprescindível como subsídio para você. Como, por exemplo, quando vamos falar aqui da bênção do nascimento, já falamos aqui da virgindade de Maria, e aí nós precisamos tocar nesse ponto. Cultura bíblica, teológica, vai enriquecer a tua classe. O termo Theotokos, Theótico em grego e depois em romano, Theotokos é o título que se dá à Virgem Maria, usado especialmente nas igrejas católica e ortodoxa. A ortodoxa é a igreja do Oriente, que parte ali da Grécia, pega a Rússia e pega a parte oriental da Europa e vai se estendendo para países eslavos e outros. Sua tradução literal para o português seria a portadora de Deus. Então, quando se falava no cristianismo bem primievo sobre Maria, se chamava ela de Theotokos, ou a portadora de Deus, ou a parteira de Deus. Mas com o passar do tempo, a frouxidão, então, dos originais, o cristianismo indo para outras partes do mundo, as traduções menos literais, mais frouxas, elas vão, então, chamando ela de a mãe de Deus. Então, a gente sabe que ela não gerou Deus, foi o Espírito Santo que concebeu Deus nela. Ela é um instrumento, ela é um invólucro, ela é um receptáculo. Como o termo Theotokos diz, ela é a portadora de Deus, ela é a cápsula que Deus está ali. E aí, então, é lindo quando a gente vê Eclesiastes 11:5, que vai falando como é interessante essa questão do nascimento. E ele vai comparando, como a gente não sabe o movimento do vento, isso lá naquela época, porque hoje a meteorologia já calcula e prevê o tempo, e vai ajudando na agronomia, na cultura da pecuária, etc. e tal, o conhecimento avançou. Mas nos tempos de Salomão, a coisa não era tão avançada, eles não sabiam o caminho do vento e nem como se formavam os ossos no ventre de uma mãe. E aí ele compara o caminho do vento, a formação dos ossos, como a poderosa obra de Deus. Então ele está dizendo que a concepção no ventre materno é uma poderosa obra de Deus. E aí quando você vem com esses conceitos bíblicos e compara com a ciência da atualidade, você se espanta, porque eles fazem inseminação artificial em animais, e há um comércio gigantesco disso, né? Nos criadores de cavalo, nas feiras onde se vende embriões de matrizes bovinas, ovinas e outras. E, inclusive, isso é repetido, isso é replicado com os homens hoje com a inseminação artificial. Então, veja como nós, eticamente, vamos, com o passar do tempo, avançando o sinal e cabe a nós deixar com que a luz vermelha do cuidado acenda para que a gente não faça da vida algo que se manipule em laboratórios. Quando a gente olha o agir dos cientistas sobre a vida humana,
a gente olha para os efeitos daquela ação e a gente tende a comparar o cientista com Deus e dizer, olha, como ele manipula a vida, como ele pode fazer assim, como ele pode fazer assado. Eles estão prometendo que daqui logo mais, quando um casal quiser fecundar um filho, eles poderão escolher o sexo, a cor da pele, a cor dos olhos, etc. e tal, naquele afã de formarem um ser perfeito. O problema é que eles incautamente não percebem que está se manipulando a vida, mas eles não geram a vida. Ou seja, o grande pecado e a gravidade do cientificismo atual é se arrogar, se adonar daquilo que eles não conseguem criar, aquilo que Deus criou. E no sopro divino em Adão está dentro de nós. Eu sou pai de filhos, mas eu não criei meus filhos, eu apenas gerei meus filhos. De mim, onde a vida está, a vida ela pôde então passar por mim como um instrumento e gerar outras vidas para que não eu, mas a espécie humana permaneça e se estabeleça sobre a face da terra. Então, o relato bíblico, a moral cristã, ela vai colocando ordem neste contexto. Ela vai colocando sacralidade, santidade, temor, adoração nesse contexto. Enquanto que, no sentido oposto, o cientificismo ele vai desacralizando a vida, ela vai, então, comercializando a vida e ela vai manipulando a vida. E nesse contexto, a arrogância humana vai se adonando daquilo que ela não criou. Aí, então, nós temos uma questão também de ordem religiosa. Nós temos aqui Moloque, um deus amonita, povo considerado extremamente cruel na antiguidade, e eles tinham essa divindade que exigia o sacrifício de crianças queimadas vivas em sua adoração. O Senhor, Jeová, Yahvé, proibiu o culto a Moloque no arraial de Israel. E está aqui uma figura do deus Moloque para você ver. E aí, então, está o texto de Levítico 22:5, onde ele está proibindo, né, o sacrifício dos filhos de Israel a Moloque. E ainda, depois do texto, de Levíticos 22:5, nós vamos observar aqui que os judeus insistiram na idolatria, inclusive sacrificando seus filhos a Moloque, na época do profeta Jeremias. Eles edificaram altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Então veja como Israel sempre esteve disposto a cultuar deuses além de Yahvé. E da lição, a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. O nascimento de filhos é uma recompensa divina. Sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a maternidade. A relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e também de Isabel. Maria portava, olha aqui o Teóticos aparecendo, ó. Maria portava no seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno. Agora nós vamos para o segundo tópico da nossa lição de hoje. Infelizmente, se estabeleceu no mundo a cultura da morte. A síntese desse nosso segundo tópico, sobre o pretexto da autonomia e deturpação do livre-arbítrio, a cultura da morte se alastra e naturaliza práticas abomináveis à palavra de Deus. Então veja que o título da lição é a dessacralização da vida. E aqui na síntese desse nosso segundo tópico, vai se dizendo que a prática abortiva ela vai naturalizando coisas ou práticas abomináveis. Tira a moral cristã, avança-se em dilemas éticos,
O homem se adona daquilo que não queria e, por fim, ele vai naturalizando práticas abomináveis à palavra de Deus. Então, como subsídio para o nosso primeiro subtópico deste tópico da lição, eu coloquei ali sobre a eugenia, que no grego quer dizer eu, ou bom, né? Mas genia, que é nascido. É a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. Isso tem base no naturalismo de Charles Darwin, a seleção natural. O mais forte é quem sobrevive, e nós tivemos no século XX experiências na Segunda Guerra Mundial com relação à questão da eugenia. A raça ariana a melhor de todas, então as outras deveriam ser extirpadas, era necessário purificar o mundo das raças inferiores, e isso se chama eugenia. O termo foi criado pelo cientista inglês Francis Galton em 1883. A palavra eugenia deriva do grego e significa bom em sua origem ou bem nascido. Então, eugenia genia nascido ou bem nascido. Agora, dentro do projeto ideológico, onde entra a eugenia? A cultura do filho único entre os evangélicos, assim como... Porque os evangélicos atuais, principalmente os novos casais, precisam entender que eles são dois. Então, não há como você pensar em um filho único, como se filho fosse problema, se vocês são dois. A conta é muito simples. Se um casal ele não tiver dois filhos, a humanidade começa a decrescer, envelhecer. Isso vai gerar um problema lá na frente. Então, aqui nós temos um outro problema ético. Ou seja, a Bíblia diz que o Senhor quer nos dar filhos e não filho. Certo? E nós precisamos gerar filhos para que a humanidade... Isso se nós pensarmos secularmente, pessoal. Não precisa nem você fazer aqui um apelo teológico para essa concepção de filhos. É só usar aqui de bom senso uma simples matemática e perceber que precisamos ter pelo menos 2 filhos para manter a humanidade no padrão em que ela está. E a cultura do filho único, ela tem origem, sim, no espírito do anticristo, que inclusive motiva Moloque a existir numa cultura fora dos arraiais de Israel e do cristianismo. Então, a cultura do filho único, assim como na sociedade moderna em geral, nesse contexto, o filho é um problema e não uma bênção. Salmo 139:13 revela ao dizer: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe, que Deus se apropriou do interior daquele embrião que estava interiorizado no ventre materno. Ou seja, mãe e filho são seres distintos e conhecidos pelo poder de Deus. No interior estava interiorizado o filho, no interior da mãe o filho foi interiorizado. E Deus possuiu o interior do interiorizado, da criança que está lá. É isso que Davi está falando. Então, a mãe é um ser, o filho é outro ser, e Deus está atuando no interior da mãe, no interior daquilo que está interiorizado, que é o próprio embrião, depois o feto. E o Senhor está trabalhando, sondando. É isso que Davi revela no Salmo 139. E dá lição. A cultura da morte visa modificar o conceito bíblico da vida. Legalização do aborto, abortar uma missão, abortar ali um projeto, isso fala de parar repentinamente. Mas, na verdade, quando a questão lida com a vida, é de fato a interrupção da vida no ventre materno. Então, o aborto, a eutanásia, que são pessoas que estão doentes em estado terminais, querendo morrer para antecipar o inevitável e então se livrar dos sofrimentos, a apologia ao suicídio, o controle da natalidade, são estratégias culturais, intelectuais e políticas que se impõem numa agenda de desconstrução da sacralidade da própria vida. Então aqui está o termo eugenia, que eu expliquei para vocês no nosso subsídio, e vai dizendo que a maternidade nessa cultura é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Então, uma mulher cristã que não quer gerar filhos, ela não está dentro do padrão de Deus.
Casais evangélicos que querem um filho só estão fora do padrão de Deus. Pessoas que desejam a morte, que pensam em suicídio ou coisa parecida, estão fora do projeto de Deus. Então, tudo isso está envolvido nessa lição que vai falar sobre a dessacralização da vida. E aí nós temos o subsídio para o segundo subtópico, o direito sobre o corpo. E aí, então, 1 Coríntios 6:13 vai dizer que os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Então, quando Cristo, na sua humanidade, ou o Filho de Deus, em Cristo, ele assume a nossa humanidade, ele está, então, valorizando o corpo. O corpo será transformado. Jesus teve um corpo e foi ressuscitado neste corpo. Seu corpo foi transformado e ele está na natureza dos salvos já na eternidade. E nós estaremos também com o nosso corpo transformado na eternidade. Então a salvação de Cristo não salva apenas o coração, apenas a alma, aquilo que transcende desta matéria, mas o corpo tem importância na questão da soteriologia. Então na queda, o homem busca a autonomia de Deus. Nesse processo deletério do pós-queda, porque o homem começa a morrer, envolve a profanação do corpo, que é receptáculo da imagem de Deus, nesta forma aqui, e na semelhança de Deus no intelecto, né? Somos agentes morais livres como Deus. Então a profanação do corpo tem a ver com a vida, e a prostituição com o ódio incontido contra Deus e a idolatria. Então toda pessoa que vive em iniquidade, de fato ela é um idólatra, porque ela quer para si a facilitação, o reconhecimento, e ela quer o poder sobre si. Então a pessoa, quando ela diz meu corpo, minhas regras, ela de fato é uma idólatra, se coloca no lugar de Deus e ela quer alimentar apenas as suas concupiscências. E da lição, a cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o corpo. O slogan meu corpo, minhas regras é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas. É o existencialismo em estado máximo, né? É a vida concupiscente sendo justificada pela palavrinha liberdade. Então, direitos à prostituição, ao aborto, eutanásia, suicídio e outros são consequências desse slogan. Profanar o seu corpo, a vida só tem sentido sobre o domínio de Cristo. Então, a ideologia lá também quer profanar o corpo. E aí o autor termina dizendo que a vida só vai ter sentido sobre o domínio de Cristo, que por sua vez foi dominado pelo Espírito Santo. E agora, no nosso subtópico 3, vamos especificar a prática do aborto. E agora eu trouxe para vocês um subsídio assim bem extenso de 4 ou 5 slides, que você pode depois dar pausa, ler dedicadamente para aplicar. Aqui você vai ter bastante conteúdo para, inclusive, nos seus embates fora do círculo religioso em que você está inserido por Deus. Ao final da 8ª semana, ou segundo mês, após a fecundação, o embrião é considerado um feto. Durante esse estágio, as estruturas que já se formaram crescem e se desenvolvem. Os 10 itens a seguir são indicadores durante a gravidez. Aí eu coloquei aqui para vocês, ainda nesse texto. Na 12ª semana de gravidez, o feto preenche todo o útero. Então o útero ele fica cheio com o feto. Por volta da 14ª semana, já o sexo começa a ser identificado. Então, aquilo que foi gerado desde o primeiro dia vai se tornar um ser humano, sim. A alma, a vida já está nele. Por volta da 16ª à 20ª semana, a gestante costuma sentir pela primeira vez os movimentos do feto. A mulher que já teve outra gravidez costuma sentir os movimentos 2 semanas antes das mulheres de primeira gestação. Por volta da 24ª semana, o feto tem chance de sobreviver fora do útero. Ainda,
Os pulmões continuam a amadurecer até quase o momento do parto. O cérebro acumula novas células durante toda a gravidez e durante o primeiro ano de vida depois do nascimento. À medida que a placenta se desenvolve, ela estende pequenas projeções semelhantes a fios de cabelo, vilosidades, para o interior da parede do útero. Então, nós temos a placenta que envolve o bebê, ela tem esses vasos que se unem ao útero e é nesses vasos, nessas vilosidades, que então nutrientes entram e excrementos saem, né, para o interior da parede do útero. Então, essa ramificação aumenta muito a área de contato entre a parede do útero e da placenta, aumentando o intercâmbio de nutrientes e resíduos. A placenta está totalmente formada por volta da 18ª ou 20ª semana, mas ela vai continuando a crescer durante toda a gravidez. E esse texto nós tiramos aqui do Manual MSD, versão saúde para a família, que você encontra na internet. E aí, do terceiro subtópico, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Falamos aqui no subsídio anterior sobre a diferença do embrião e do feto. O termo gestação veio do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o seu nascimento. E lá na lei de Moisés, em Êxodo 21 e 22, vai falar naquele texto sobre os homens que então estão numa questão, eles brigam na sua violência, tocam numa grávida, se essa grávida ela vier a abortar, vai se pagar com a vida, mas se não, o homem vai receber uma pena do marido da mulher que foi agravada. E aí diz que no sexto mandamento o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Êxodo 23. A prática da interrupção da vida no ventre materno é um assassinato. Quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida. E a sacralidade da vida, ela se comprova pelo simples fato de que cientista nenhum, laboratório nenhum, consegue reproduzir a vida humana ou qualquer outra vida em laboratório. Se Deus é o criador da vida e só Ele tem essa eminência sobre a vida, quando eu toco naquilo que não me pertence, eu estou desacralizando, porque Deus é santo, o criador da vida coloca na vida a sua santidade. Quando eu quero manipular a vida que não é minha, eu estou tirando esta santidade. Esta é a máxima da nossa lição de hoje. E aí chegamos no terceiro tópico da nossa lição, a sacralidade da vida, a santidade da vida. E a síntese nos diz que as Sagradas Escrituras defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo deve fazer. E aí então, como subsídio para você, eu coloquei que a vida é uma condição de existência em plenitude de funções, caracterizando uma espécie. Cada espécie tem a sua ordem teleológica. O que seria isso? Ela tem um fim útil em si, ela existe para aquele determinado fim que Deus colocou naquela espécie na criação. A vida naquela espécie, naquele contexto, é, então, uma ação direta de Deus. Na vida, nós vamos... Sempre, quando você pensar em vida, você vai estar envolvido nesses três termos que são essenciais para analisar a vida, a existência, a personalidade, etc. Primeiro, a natureza, que vai falando da própria existência. A realidade do meu ser, de estar aqui hoje e tal, fala da minha natureza, da minha existência. E essa natureza, ela tem um propósito, ela tem um fim. Depois, a essência, os atributos, as qualidades, os dons, as competências, né, dessa vida ou desse ser, que já é realidade por sua natureza, e a natureza ela tem um objetivo, ela tem um fim útil nela mesma. Agora eu tenho a essência, que é o quê? Como num perfume, é aquilo que dá a importância, não é todo o conteúdo, mas é o que determina aquela espécie. E eu tenho também a substância, ou a matéria. No meu caso, eu tenho um organismo, eu tenho células, eu sou feito de órgãos, eu não sou um mecanismo.
A substância de uma máquina são os seus metais e as suas peças. A substância do ser humano são as suas células, os seus tecidos, os seus órgãos. Então nós somos organismo. Então veja que nós temos a matéria, nós temos a essência e nós temos a realidade da nossa natureza. A sacralidade está diretamente ligada à sua dependência divina para a sua própria subsistência, pois Deus é o Criador, Ele é o doador e Ele é o mantenedor da vida. A vida independe da vontade humana e sua realidade se impõe acima da individualidade. Somos, acima de tudo, uma espécie e há sentimentos mais profundos envolvidos nessa discussão, como a maternidade, como a paternidade. Nós somos capazes de dar a nossa vida pelos nossos filhos, nos sacrificar por eles, né? Enfrentar as intempéries da natureza, o frio, construir, deixar herança. Tudo isso está envolvido no arcabouço que sacraliza a vida humana. Então há sentimentos mais profundos envolvidos nessa discussão, como a paternidade, a proteção e esse altruísmo, que é o fato de você negar a sua vida muitas vezes para abençoar a vida de seus filhos. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. O princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do seu direito a viver e existir. O princípio de defesa da vida humana, desde a concepção do útero materno, não pode conter exceções. Esse pode viver e aquele não pode viver. Todos podem viver, inclusive os frutos das tragédias. E é aqui que muita gente justifica, inclusive líderes religiosos. Se for para ter mendigo, se for para ter isso e aquilo, então é melhor abortar. Nós não temos esse direito. Por quê? Porque nós não somos o Criador da vida. Deus deixou essa potência dentro de nós de gerar vidas e é por isso que também nós precisamos de moral e limites éticos para que a gente não se utilize dessa potência e acabe na arrogância de querer viver o meu existencialismo, a minha compulsão, acabando gerando uma vida. O fim do sexo é a geração da vida. O prazer está no meio, está. As pessoas querem o prazer, mas não as consequências disso. E aí o mais fácil é abortar. E aí você toca na vida e aí a condenação ela vem depois. No tópico 2, vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro e ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio 32 e 39. Mas, ó homem, quem és tu? Que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizestes assim? São textos que o nosso autor ele nos chama a atenção aqui nesse texto do segundo subtópico da lição, nesse tópico 3. As escrituras são incisivas. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na sua fecundação. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei para ser profeta. Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmo 139. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe, como Davi está falando no Salmo 139. A vida começa quando ocorre a união do gameta masculino com o feminino e o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos, como dizem os textos ali que nós citamos anteriormente, pelo nosso autor, Deuteronômio 32 e 39, Romanos 9 e 20. E aí nós temos um subsídio para você no subtópico 3, onde estamos começando a encerrar também a nossa lição. A posição cristã, a autonomia divina sobre a gerência da vida está claramente afirmada primeiro, na impossibilidade humana de criar a vida. Depois, na impossibilidade humana de defini-la. Nós não podemos definir sexo, forma, duração, lugar de nascer, a raça que a gente quis. A gente não tem agência nenhuma sobre essa contingência da vida. E depois no destino e na providência. Por quê? Porque há um curso histórico da minha vida. Sucessões de acontecimentos virão e nelas o destino está conhecido na mente divina e aquilo que eu preciso, o Senhor Deus, Ele também me ajudará a ter. Então, o ato de estar presente por meio da onisciência e da onipotência em determinar eventos
bem como prover o necessário para que o projeto de Deus nas nossas vidas aconteça. Creia, cada vida que está sendo gerada no ventre materno, ela tem de antemão, na mente de Deus, tudo já pré-visto, todas as nossas decisões, todos os nossos movimentos, todos os nossos caminhos, né? Todas as nossas compulsões, as motivações das nossas decisões, tudo isso já foi observado por Deus. E no Salmo 139, tudo isso está explicado. Quando o salmista Davi vai dizer, tu me sondastes no ventre da mãe e tu me conheces. Então, na minha concepção, ele me conhecia. E depois que eu já tinha a minha personalidade, a minha identidade, ele já sabia quem eu era. Então, na onisciência, ele previu a minha história e na providência, ele está agindo para que eu sempre o conheça e esteja perto dele e me salve. Então, quando eu vou contra a vida, eu estou interferindo, inclusive, na onisciência e na providência divinas. E aqui o texto da nossa lição vai dizer que a autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. A vida humana é sagrada em todas as etapas do seu desenvolvimento. E aí chegamos à conclusão da nossa pré-aula de hoje e chegamos aqui ao ponto de pedir que você, de fato, ore pelas pessoas que estão envolvidas nesse expediente, que você continue sempre conosco e nós rogamos ao Senhor que nesse próximo domingo você possa ser um instrumento poderoso de Deus para ministrar uma aula de tamanha importância. Você é capaz, o Espírito de Deus é contigo e vai dar tudo certo. Então tenha uma boa aula nesse próximo domingo e que o Senhor nos dê um bom encontro até a nossa próxima pré-aula. Então que Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus.